Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, um programa hoje que vai ser delicioso, uma conversa muito interessante, trazendo para vocês dados de uma realidade que, via de regra, nos afeta também no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial. Em todo o Brasil, segundo dados do IBGE, cerca de 18 milhões de habitantes possuem algum tipo de deficiência. E essa população, ela ainda enfrenta muitas dificuldades e preconceitos. Pessoas com deficiência e para-atletas estão se unindo aí para defender, encabeçando uma luta por autonomia, inclusão e contra o capacitismo. Gente, para conversar sobre esse tema, autonomia para atletas, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Fernando Aranha. Ele é um para-atleta do triatlon. Fernando, muitíssimo obrigada pela tua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência e tentar juntar a comunidade em prol de um bem maior, né? Que seja a aceitação de todos os deficientes de forma plena numa vida social. E aí o esporte é uma ferramenta para isso. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, a gente que realmente agradece aí o teu tempo e a tua presença com a gente. Mas assim, eu queria começar conhecendo um pouquinho da tua história e como é que você chegou a essa questão, né, de praticar o atletismo e nas modalidades do triatlon. Conta pra gente. Olha, essa história acho que pode consumir um pouco do programa por demais, mas vamos lá. Deixa eu tentar deixar de forma sucinta aqui. Eu sou sequelado de poliomielite, paralisia infantil, desde os meus 2, 3 anos, eu não tenho essa certeza, mas eu cresci no internato por conta da deficiência que eu fui encaminhado, separado da família. E nesse internato a gente tinha a condição era um internato que tinha também um vínculo com uma escola estadual pública. Então tinha ali uma integração quase que normal. E eu tive a oportunidade de experimentar esportes, atividades físicas de forma lúdica, no ambiente social normal, mas por incrível que pareça, não na escola naquela geração. Porque na minha geração, os deficientes físicos eles eram automaticamente segregados por uma questão de proteção mesmo, vigente na época. Mas até aí tudo bem. O que me permitiu isso é de poder experimentar boa parte da minha mobilidade, corpo, daí onde as pessoas associavam o meu sobrenome com uma mera estrepolia, que alguém estava sempre subindo em árvores, então o Aranha era o cara das árvores e do telhado. Então isso acabou trazendo para mim. Mas isso me facilitou quando surgiu uma oportunidade de conhecer um time de basquetebol em cadeira de rodas. Lá na década de 90, e eu moro, para você ter uma noção, eu moro em Cotia, que é uma cidade metropolitana da região de São Paulo, da capital São Paulo, e lá tinha um time de basquete que na época, para poder ter acesso, eu tinha que pegar um ônibus, viajar 20 alguns quilômetros de ônibus, para poder treinar, que foi onde eu acabei conhecendo. Porém, o fato aí era que eu era menor de idade e eu era de um colégio interno. Então eu precisei meio que pular o muro para poder sair escondido, para poder chegar nesse internato e poder praticar atividade. Então, assim, daí eu conheci o basquete e a atividade física controlada, adaptada, com o intuito de competição, que naquela época foi o basquete. Eu acabei fazendo isso durante um ano, escondido dos padres e escondido do time, e depois de um ano o time acabou pedindo para que eu participasse de uma competição interestadual, só que eu não tinha condição de esconder que eu não podia, e eu acabei tendo que pedir permissão para o padre. O próprio pessoal do time acabou intercedendo por mim, e foi até o Cotolengo, que era o internato que eu morava. E aí depois eu tive essa permissão e daí começou a minha vida esportiva plena mesmo, sem qualquer distinção de ficar escondendo ou não. Eu pude fazer com mais clareza. Porém, aí depois disso eu comecei a viajar com o time,
Mas eu estava sempre tentando todo tipo de atividade. Claro, aquela minha natureza de ficar experimentando tudo, igual criança, sobe em árvore, desce árvore, cai, também passou para as cadeiras de rodas. Então eu tive em 99 a oportunidade de conhecer o atletismo propriamente, que foi com uma cadeira de corridas que era emprestada do time. Eu peguei essa cadeira emprestada nas minhas férias da equipe de basquete e resolvi correr a minha primeira São Silvestre. Minha primeira São Silvestre foi em 1999. Foi um belo ano, foi o ano que o Poltergar também bateu o recorde da prova naquela edição, e por coincidência eu também acabei sendo campeão daquela prova. Apenas tendo... foi muito bom. A atividade física do basquete, já migrei automaticamente para o atletismo, só para manter a atividade. Porém, depois no atletismo, vindo que eu tinha algum ganho, alguma facilidade com a modalidade, eu consegui agregar o atletismo, que era corrida, no caso, naquela época, para mim, era corrida de rua, junto da minha faculdade. Então, eu acabei dando um pouco mais de espaço de não ficar cerceado no esporte, podendo fazer uma faculdade e continuar praticando o esporte, mas eu fui obrigado a mudar para o atletismo. Deu certo, eu terminei minha faculdade ali para 2004, assim, eu comecei eu terminei a faculdade, e aí só que a minha ânsia de querer voltar para o esporte me trouxe ainda mais uma vontade de procurar novas oportunidades e maneiras de poder voltar a ter uma qualidade no esporte. Acabou que eu acabei procurando uma outra ferramenta, que era, naquela época, era a bicicleta de mão, que a gente chama de hand cycle ou hand bike, e essa bicicleta de mão me levou a uma outra modalidade, que foi a modalidade de ciclismo. Porém, faltava provas na região de São Paulo para poder ter uma consistência melhor. Então era só treino, e naquela época as provas que estavam maiores, por coincidência, na década de 2000, acho que meu primeiro triatlo foi em 2007, as provas que estavam em voga na época era exatamente o triatlon. E aí eu pensei, eu sei correr, tenho atletismo, tenho uma bicicleta de mão, ciclismo, só preciso aprender a nadar um pouquinho e vamos fazer as provas de triatlon, mesmo que como participação. Acabou dando certo, deu muito certo, deu tão certo que hoje que eu cheguei na seleção brasileira de triatlon depois de algum tempo, quando o esporte se tornou oficial. Mas o que eu quero dizer com isso? Um esporte acabou me levando para o outro pela simples curiosidade de equipamentos para poder melhorar no esporte anterior. Eu estava no basquete, precisava continuar, migrei para o atletismo. O atletismo foi uma fase muito boa, mas foi com um pouco o intuito de ser competitivo. Mas ainda assim, eu tive a oportunidade de ir para Maratona de Nova York, Maratona de Chicago, correr São Paulo, correr meia maratona do Rio. Foi muito prazeroso para mim, muito satisfatório. E buscando o ciclismo como ferramenta para melhorar o atletismo, depois da faculdade, eu me tornei 10 vezes campeão brasileiro de ciclismo entre provas de contrarrelógio e prova de estrada. Estrada resistência. Então tudo isso foi um recorrente para mim, tipo, procurando novas possibilidades e dando tudo muito certo. Até o ponto de chegar depois, mais tarde. Fernando, é muito legal a gente poder conhecer a tua história, porque ela vem o tempo todo trazendo, é uma história de possibilidades, uma história de esperança, e não é uma história de limitações, né? A gente traz para você a história aqui, né, e a vida do Fernando Aranha, ele que é um paratleta de triatlon, campeão aí na vida e nos esportes, não é mesmo? Então, eu queria, ainda contigo, Fernando, entender o seguinte: vocês paratletas estão liderando, né, eu vou chamar assim, um movimento que tem por tema, ou que busca autonomia para paratletas. O que te motiva, o que motiva vocês a fazerem um movimento dessa ordem? Olha, eu acredito que eu coloco como uma maneira de desconstruir, tá, uma situação que a gente já levava como certo. Como eu disse lá atrás, por uma questão de superproteção, eu fui segregado das aulas de educação física, isso acabou virando um contraponto do que eu trouxe para a minha vida de lá para frente. Tudo bem, então resolvemos isso.
o esporte permaneceu na minha vida e acabou sendo a minha ferramenta de socialização. Porém, muitas das imagens que as pessoas associam com uma pessoa com deficiência acaba sendo, tem a questão além do vitimismo de cada um, das dificuldades de cada um, que não pode tirar o seu mérito, tem a questão do capacitismo, de meio que a gente colocar que toda uma pessoa que está fora de casa, tipo, já vira meio que um super-herói, e aí a deficiência acaba chegando na frente antes do ser humano. E a questão do esporte, e eu particularmente, usando essas duas ferramentas, a gente tem a condição de meio de quebrar essas barreiras, tipo, ir trazendo informação, trazendo educação, então, para poder desconstruir o capacitismo. A gente querer proteger o próximo ou o que aparenta ser mais frágil é inerente do ser humano. Até aí eu concordo, mas isso não pode colocar ele com que a figura da deficiência se sobressaia sobre uma capacidade tipo de humanidade, seja ela qual for. Não é porque eu uso cadeira de rodas que eu só posso exercer função que a cadeira de rodas deva aparecer, tá? Então, o capacitismo nada mais é do que, acredito eu, do que colocar a deficiência antes da pessoa. E é o que a gente tenta desconstruir. No esporte, a ferramenta acaba sendo, como eu treino muito, mas muito mesmo, e eu ganho, eu viajo, eu faço as minhas coisas sozinho, eu limpo minha cadeira de rodas, todo o meu equipamento esportivo sou eu quem cuido, eu preciso mostrar para as pessoas que rotina dentro da minha vida, essa rotina, ela se passa como se fosse qualquer outra pessoa, de que tem planejamento, que tem estruturação, e aí a gente vai buscando novas ferramentas. Então, não é necessariamente a deficiência que deve ser colocada na frente do ser humano, mas acredito que toda a vontade de ser melhor a cada dia. Tem um colega seu, que ele é do atletismo, é o Roger, né? Roger Jacinto. Eu vi uma expressão dele que ele diz o seguinte, não é porque eu não tenho duas pernas que o que eu faço é superação. Né? Porque a gente sempre fica com esse pensamento, né? Por exemplo, ouvindo a tua história, a minha tendência, né, é pensar assim, uma história de superação. Aí eu vejo a frase do Roger, me corrige, onde é que eu estou errando de pensar assim? Por que a gente não deve considerar como superação? Bem, porque talvez a primeira ferramenta seja ter visto que ele está sem as duas pernas. Isso parece que a gente foi educado para isso. Porém, ele treina muito para atingir um resultado de índice para mundial, para pan-americano, para conseguir a medalha. A superação é inerente do ser humano, no sentido de que a gente precisa, a cada instante, poder buscar o nosso melhor. Isso não precisa passar por você estar linkado a uma mazela ou uma dificuldade. Eu, por exemplo, uso cadeira de rodas. Se eu não usasse cadeira de rodas, isso provavelmente, eu sou atleta, não é porque eu uso cadeira de rodas, mas é porque eu sou atleta. Eu seria atleta de qualquer maneira, com ou sem a cadeira de rodas. Você é atleta porque você colocou esse propósito, porque você treinou, porque você correu atrás, porque você se esforçou, porque você quis vencer. E é por isso que você é atleta, né? E é exatamente isso. Aí eu vou te colocar a palavra superação nesse meio. A palavra superação, ela também está dentro do contexto de um atleta olímpico, com ou sem deficiência. O que é maravilhoso. Ou seja, também está no dia a dia de uma pessoa que precisa estudar mais muito, muito, muito mesmo para poder passar num concurso público. Pessoas que precisam estudar também com muito afinco para poder estar apresentando um programa de televisão. Algumas vezes a gente se sente não podendo completar essa função, mas vem um pouco mais de esforço, a gente se supera. Perfeito, perfeito. É claríssimo. E eu concordo plenamente com o conceito, né, do que está sendo colocado aqui. Fala para mim, quais são as principais dificuldades que vocês encontram no dia a dia do paratletismo? Olha, eu vou colocar aqui algumas dificuldades, elas têm a ver com a parte estrutural, tá, do nosso convívio. Algumas delas
depende muito do ambiente que a gente está colocado, estruturalmente, às vezes arquitetonicamente, a gente pensa em calçada, em coisas simples, mas isso levando para um público específico. Se a gente pensar que tudo poderia ser facilitado pensando num desenho universal, eu penso o seguinte: o que seria bom para mim, provavelmente seria bom para você, ou seria bom para uma senhora conduzindo o seu carrinho de bebê numa calçada, o que seria também muito bom para um idoso que não viesse a tropeçar num buraco. Ou seja, o que seria bom para mim, seria bom para a comunidade em geral. Porém, algumas pessoas, algumas deficiências, sendo atleta ou não, elas têm facilidades ou dificuldades específicas. Eu, enquanto atleta, eu tenho dificuldade de achar um ambiente que eu possa treinar, que seja ideal para todo mundo. Eu precisaria de uma pista de atletismo com qualidade, de uma piscina aberta com qualidade, e de uma ciclovia que também é com qualidade. Esse meu pensamento, ele não é só para mim. Se você perceber, tudo que eu pedi é uma estrutura coletiva, que sendo boa para mim enquanto deficiente, como atleta, também é boa para os outros atletas. Mas eu tenho que trazer, às vezes, para a realidade da deficiência. Algumas pessoas têm mobilidade reduzida muito mais severa do que a minha. Então, eu tenho certeza que as leis, elas estão aí para suprir algumas dificuldades, por exemplo, a lei precisa existir para mostrar que uma calçada precisa estar adequada para um trânsito. Então, é o ideal que tenha. Então, a gente mostrar que tem ali um problema não é de todo ruim, mas, em contraparte, a gente não precisa também parar naquele obstáculo. Aí pensando nas dificuldades de outros deficientes, a gente tem um monte de outras ferramentas que o ideal é que a gente tenha a possibilidade de educar as pessoas que precisam desses equipamentos. Educar em que sentido? Dizer que esses equipamentos existem, onde achar. Por exemplo, eu uso uma cadeira de rodas aparentemente muito sofisticada para pessoas que não conhecem uma cadeira de rodas. Mas dentro do espectro de uma cadeira de rodas, a minha Autobock, ela é muito simplória. Ela é muito funcional, ela só tem aquilo que eu preciso. Eu vou até dar uma volta para você ver. Você pode ver que ela está pequenininha, quase não tem encosto, e tem a roda o suficiente para aquilo que eu preciso no meu dia a dia. Ela supre a minha necessidade. Eu não consigo colocar como se que seja, por exemplo, uma regra para uma pessoa que tenha uma tetraplegia, uma coisa mais severa, como uma tetraplegia. Então, daí precisa de um outro equipamento, talvez assim, uma Juvo, que é uma cadeira um pouco mais robusta, que permite que a pessoa consiga ter uma autonomia melhor, inclusive para o cuidador. Há de se pensar também que os cuidadores fazem parte da vida de algumas deficiências, então o combo tem que ser pensado no completo. E aí é onde vem as individualidades. Eu, enquanto pessoa, do meu dia a dia aqui, eu costumo brincar de que eu uso essas dificuldades ou esses obstáculos arquitetônicos como obstáculos, como se eu andasse de skate, que eu brinco, mas eu sei que não é a minha realidade. Mas, com a condição de poder ensinar para as pessoas de que existem ferramentas, existem cadeiras de rodas diferentes, existem tipos de próteses diferentes, específicas, a gente pode ajudar com que o deficiente tenha uma vida mais plena dentro do que é possível que a deficiência permite. Por exemplo, uma amputação. A pessoa não precisa parar de ir dançar porque ela perdeu uma perna. E mesmo se ela está de cadeira de rodas, ela também não precisa deixar de dançar. Tanto é que tem muitas iniciativas que deficientes, como eu, por exemplo, que saem para dançar na noite. São Paulo tem clubes de dança, que acaba sendo se eu não me engano, inclusive está sendo instituído como uma modalidade paralímpica, a dança esportiva para cadeira de rodas. Então, assim, tem muitas possibilidades. A gente precisa informar as pessoas de que essas ferramentas existem. A gente está aqui, né, hoje conversando com o Fernando Aranha. O Fernando, que vocês já sabem disso, né, é um paratleta de triatlon. E qual é a importância da gente estar conversando com ele? A importância é que ele está mostrando para a gente que limitações físicas, elas não precisam ser limitações de vida. E
uma coisa belíssima, porque ele também aproveita para chamar a atenção das pessoas e dos governantes para a necessidade da gente ter uma estrutura no país, uma estrutura que possa atender melhor as pessoas e garantir maior qualidade de vida. Não é isso aí, Fernando? É exatamente, isso também. Eu concordo, as duas partes têm que se inteirar e tomar suas responsabilidades. O deficiente precisa se expor, dizendo que precisa necessidade, para cobrar aquilo que já é lei com relação à lei brasileira de inclusão, que todos os acessos precisam ser liberados para todo mundo, em todas as situações. Então, quando a gente sai para a rua, a gente reforça aquilo que já era uma necessidade. E é função dos governantes, é função da sociedade em volta da gente também, prover pelo melhor. Geralmente, quem acaba tomando a frente, porque não sofre algum tipo de sanção, é a parte privada, que acaba construindo já as rampas nos seus negócios, ou sofre adequações, mas mesmo as prefeituras estão no processo mas ainda assim isso não tira a responsabilidade da gente, enquanto usuário, de mostrar que precisa melhorar. Então, realmente, é uma briga, a gente tem que mostrar, tem que sair à rua, tem que pedir e estar presente para todo mundo. Perfeito. Fernando, a gente já está aqui caminhando para o final do nosso programa, né? É um tempo de conversa assim, precioso. E eu queria, inclusive, dizer parabéns para vocês, para-atletas, que, primeiro, com o para-atletismo, tem trazido de forma contundente essa visão de que todos somos capazes e que, às vezes, uma deficiência física ela pode ser mais simples do que outras deficiências que estão, às vezes, ocultas nas pessoas. E que vocês agora se movimentam numa exposição de trazer essa sensibilidade para pessoas e governantes, para dizer, olha, a gente quer uma infraestrutura melhor, não só para nós atletas, mas também para toda a população. Eu queria deixar aí um tempo final para os teus comentários, teu recado final para o nosso telespectador. Bem, eu não sei se eu teria condição de dar uma mensagem tão legal assim, além do que já foi dito, mas bem, eu me sinto responsável por aquilo que eu cativo e eu sempre tento fazer o melhor, e eu espero que as pessoas, os outros deficientes, as pessoas à minha volta, bem, a gente se entende no sentido de querer fazer o melhor sempre. Então, muito obrigado. Eu chamo aqui o poder público para que ordene tudo aquilo que precisa ser ordenado, como também eu chamo os outros deficientes, seus representantes, para que se mostrem e façam, não por merecer, mas façam e se empoderar daquilo que já é direito deles. Então, eu não preciso necessariamente motivar as pessoas para dizer assim, olha, é para mim. Não, assim, vai, mostra, divide o espaço com a pessoa que está do seu lado, oferece um assento, oferece um lateral, tira a cadeira um pouquinho de lado também, você vai ver que acaba sendo muito mais agregador para as pessoas lutarem na mesma luta que a gente. É muito mais legal isso. É isso aí. A empatia, ela faz toda a diferença, né? Faz toda para a diferença. Todos. Para todos, é verdade, é isso mesmo. Quando a gente constrói um mundo melhor, mesmo que seja para um segmento, ele se torna melhor para todos. Eu amo a frase que você acabou de dizer. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? Muito verdadeira. Muitíssimo obrigada, Fernando Aranha, pela sua presença, pelos seus comentários, pelo seu exemplo aqui para a gente hoje, tá bom? Imagina. Muito obrigado. Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima!